hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a realidade ela é mais assustadora do que lhe é contado. Hoje, principalmente, iremos falar sobre geopolítica e os interesses da Rússia, da China e dos Estados Unidos para o Brasil. E isso não é uma boa coisa, Camaleãozinho. Nós temos vídeos para assistir, temos assuntos polêmicos para falar, então eu recomendo que assista até o final. E é evidente, se inscreva, deixe o seu like, conheça o meu trabalho, tem um link na descrição, todos os meus cursos, meu contato pessoal e um grupo seleto, né, que nós falamos abertamente sobre a Black Pill dentro de 4 paredes, né? São informações que assim não poderiam nem ser passadas, né, na superfície da internet, né? Sobre quem governa o mundo, quem está por trás de tudo isso, o que vai acontecer nos próximos anos. A gente tem um grupo lá que a gente está debatendo sobre esse assunto. Quem quiser participar tem link na descrição. E também, recadinho rápido, nós estamos com o projeto de criar o maior grupo de oração do mundo. Porque se você acompanha o canal, você sabe que a única coisa que dá para fazer daqui para frente é a oração intercessora. Não tem mais nada que a gente pode fazer para o mundo. Não dá para lutar contra eles, não dá para impor a nossa vontade para eles, então a única coisa que nos resta é a oração intercessora, né? Se você acompanha a Bíblia, você sabe muito bem que a oração ela faz o impossível acontecer. Então nós estamos com esse projeto de criar o maior grupo de oração no mundo, tá? Então recomendo que você participe, vai ser pelo Telegram. Bom, falado disso, nós vamos falar sobre a capa da Economist, para você entender que assim, as mensagens subliminares elas são absurdas. Lá no Brasil Resiliência Cristã, no penúltimo vídeo, eu publiquei para as pessoas, né, sobre um seriado na Netflix chamado Departamento de Conspirações, que praticamente, né, os caras chegam lá na grande mídia e a mulher já vai soltando a Red Pill, né? Bem-vindo à grande mídia, né, onde praticamente aqui a gente cria informações, né? A gente cria todo tipo de elaboração de projetos e as pessoas caem no nosso papo. Depois eu coloco aqui um trecho aqui mais pro final desse vídeo para você poder entender. Mas não é o foco agora. O foco agora é essa capa aqui. Se você olhar para essa capa aqui, ela não parece lá grande coisa, né? Aos olhos de um leigo, isso aqui é uma capa. Porém, quando a gente começa a tentar entender essa capa, olha que coisa interessante. Isso aqui parece um pentagrama, uma estrela de cabeça para baixo. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu vou trazer esse vídeo aqui daqui a pouco, né? Mas olha só, olha o pentagrama. Você tem aqui uma estrela, só que ela tá de cabeça para baixo, né? Então você tem essa parte para baixo e as duas partes aqui para o lado, né? Olha a revista The Economist. Você tem uma estrela, uma ponta para baixo e praticamente duas para o lado, uma ponta para cima. Então isso aqui já tem um escopo de pentagrama, ok? Se você analisar o pentagrama e analisar essa revista The Economist, é um pentagrama disfarçado, né? Então, ponto número 1 é isso, né? Então aqui você vê que o causador de todo o mal nesse mundo é o diabo, né? Incrivelmente como as coisas elas vão se encaixando. Beleza, ponto número 1 é isso. Vamos ler esse texto aqui, né? Eu já antecipei, já traduzi o texto, tá? As ameaças, né, à economia mundial. Então praticamente, né, isso aqui representa, né, as ameaças, né, à economia mundial. Então, praticamente, essa nova variante, ela vai ameaçar a economia mundial. Vamos pegar os trechos, depois eu explico, tá? Então é isso que está dizendo. Aí tem o nome da variante, e ainda tem aqui China Slump, né? Então o que é isso, esse tal de slump aí? Queda da China, ok? Então, praticamente, o que nós temos aqui, né? Para a gente poder pegar as ameaças da economia mundial e a queda da China. Então, praticamente é o seguinte, todo país que vai cair, ele não cai sozinho, meu irmão. Ele cai levando um monte de gente junto com ele, tá? Porque basicamente é o seguinte, a China tem um poderio muito grande. Se ela só se autodestruísse, é uma coisa, mas não. Para ela se destruir, ela leva todo mundo embora junto, tá? E isso se dá ao grande poderio bélico que a China tem. Por isso que a China, para tu ter ideia, tá? Ela cria o problema, dá a solução, o governo explora bilhões de pessoas, bilhões de chineses, e se transformou no grande dragão vermelho, meu irmão. Que assim, nem os americanos estão dando conta de resolver aquele problema. Mas infelizmente, o povo chinês não gosta do próprio governo, né? Então você vê que é um dos povos que mais sofre nesse mundo, né? Logo depois da Coreia do Norte, o povo que mais sofre nesse mundo são os chineses, né?
E aí praticamente o povo não gosta. Então assim, a China ela está enfrentando grandes problemas aí, tá? Geopolítico. Primeiro deles, falta de energia, crise elétrica, né? O Partido Comunista deles lá queria, né? Essa história de zero emissões de carbono, né? Queria colocar fazendas inteiras de painel solar para alimentar a China. Né? Infelizmente deu tudo errado, né? E agora eles estão reativando as usinas de carvão. Mas praticamente isso gerou uma crise de energia elétrica. Eu até noticiei isso aqui no canal. E aí, meu irmão, outra coisa, a China é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Só que, infelizmente, tá? Apesar da China ser um dos maiores produtores de alimento do mundo, a China tem bilhões de pessoas. Bilhões. Então, no Brasil, nós temos uma média, se não me falha a memória, 220 milhões de brasileiros. Só que o Brasil produz mais alimento do que brasileiros. Agora, imagina um país com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Praticamente 7 vezes maior a população do que o Brasil. E aí você fala, bom, a China produz alimento pra caramba, mas será que a China consegue, através da sua produção de alimento, abastecer o país? Não consegue. Então, basicamente é o seguinte, muitos desses alimentos são importados do Brasil. Então o Brasil, apesar de não ser divulgado pela mídia, ele é uma grande potência mundial. Por quê? Porque a riqueza do Brasil, além dos minerais, é óbvio, né, é o alimento. Porque o Brasil é uma região que tem um clima favorável à plantação e plantio. Então praticamente a nossa comida vai para todo canto do mundo, vai para o Egito, vai para tudo que você pode imaginar, meu irmão. Você pode estar no Cafundel do Judas que tem comida na prateleira do supermercado brasileira. Então o Brasil exporta comida para o mundo inteiro. É a grande potência brasileira, é a comida, não é os minerais, tá? Os minerais vêm depois. E aí praticamente o seguinte, vai faltar comida, né? Nós temos aqui, eu já trouxe essa notícia, que é o seguinte, China pede a famílias que estoquem alimentos por risco de desabastecimento, né? E de novo, aí, né, a Rede Globo deu aquela maquiada, falou que era isso aqui, né? Que era isso aqui, mas é evidente que não é, meu irmão. Basicamente é o seguinte, eu já estou cantando essa pedra aqui há anos. Nós estamos vendo as mudanças climáticas acontecer. Isso não tem a ver com o ser humano. Não é o ser humano que poluiu. Não é você que acelerou o seu carro e tá morrendo um francês na Europa. Não é isso, meu irmão. O que acontece é que o campo eletromagnético da Terra está enfraquecendo, ok? E não só está enfraquecendo, está desacelerando e praticamente, né, as pessoas não estão conseguindo plantar. Se você pega o clima nos Estados Unidos, faz muito calor e muito frio. Né? São climas extremos. Se você pega a China, muito calor e muito frio. Então não dá para você sair plantando muita coisa, porque a planta morre devido ao frio. E quando chega o calor, alguns grãos não conseguem sobreviver. Então são alimentos específicos que você consegue produzir aí na China, tá? E o problema é o quê? Com as mudanças climáticas, o mundo inteiro está tendo dificuldade de plantio. Essa é a Red Pill. Logo vai faltar comida no mundo inteiro. E aí adivinha só, o que todos os países estão fazendo? Olhando, virando os olhos para o Brasil. Todos os países agora estão virando os olhos para o Brasil. Ou o Brasil cede a comida no amor ou cede pela dor, meu irmão. Porque, pode ter certeza, qualquer político que tiver uma posição dura perante a Rússia, perante a China, perante os Estados Unidos, e não abastecer esses países, irmão, os caras entram aqui de tanque de guerra, de nave, de tudo que você pode imaginar. Então, praticamente é o seguinte, é a sinuca de bico que nós estamos vivendo hoje aqui. Então a China já soltou o alerta, eu trouxe também o vídeo na Rússia, falta de comida, China, falta de comida, Estados Unidos com falta de comida, e o Brasil, meu irmão, tu chega no supermercado entupido de comida, né? Não vai ficar para sempre assim. Então basicamente o mundo está de olho no Brasil. Porém, eu já trouxe isso aqui, campo magnético da Terra, ele está enfraquecendo, eu já trouxe essa notícia aqui, praticamente, tá? Que basicamente consiste no quê? Para você poder entender. O campo magnético da Terra está enfraquecendo e em cima do Brasil está enfraquecendo mais. Então, o Brasil, que é produtor de alimento, muito em breve, daqui a 2 anos, 3 anos no máximo, vai chegar um certo momento que vai ser muito difícil de produzir alimento. Por exemplo, nos Estados Unidos é uma região muito difícil de produzir alimento. Qualquer lugar que neva, o alimento ele praticamente não consegue suportar o frio. São pouquíssimos alimentos que conseguem sobreviver às intempéries climáticas. Pouquíssimos alimentos.
Agora, no Brasil, como não neva, você consegue produzir alimento em grande escala. Porém, não vai ser assim para sempre, porque o campo magnético está enfraquecendo e, para piorar a situação, em cima do Brasil está ficando mais fraco. Então, logo, muito em breve, nós não vamos conseguir produzir alimento também, ok? Então, o mundo vai enfrentar uma fome absurda. E às vezes eu penso, eu sou um ser humano que pode errar, sou um mortal. Às vezes eu penso que esse problema, essa parará pururudemia, foi forjada por causa do problema que há de vir. Porque praticamente, meu irmão, não vai ter como alimentar todo mundo. Essa é a verdade. Tá? Eu recomendo que você assista um filme chamado Expresso Polar. É mais ou menos essa perspectiva. E aí, o que acontece? Vamos lá para você poder entender, tá? Eu trouxe um vídeo, né, há pouco tempo atrás, olha para você ver como a gente está alinhado com a verdade, né? Dia 27 de novembro de 2021, lá no meu canal, eu trouxe um vídeo, Brasil numa iminência de guerra. Eu falei, vai dar guerra. Os caras, não, esse gordinho é louco, meu. Esse cara é louco. Esses caras aí, meu irmão, eles acreditam em tudo, né? No formato da Terra, no formato de rosca. É maravilhoso. Eu falei, olha, meu irmão, vai dar guerra. Os caras, não. Aí é o seguinte, Biden, né, convidou o Brasil e Taiwan, mas exclui China de cúpula sobre democracia. A Biden convidou o Bolsonaro lá a participar, não foi para discutir questões sociais, não. É para falar assim, ô seu filho da mãe, nós estamos precisando de comida, vocês vão mandar para nós aqui, eu vou te pagar um valor que eu considero bom, porque eu estou entupido de bombas nucleares, você não tem nada, mas você vai produzir comida para mim, tá? É para mim, a preferência é para mim. É o que Biden tá querendo fazer. Debaixo dos panos é isso, meu irmão. Eu falei sobre esse assunto dia 27 de novembro, né? Aí, praticamente, o que aconteceu, né? É evidente, né? O presidente vai aceitar, já até aceitou, até coloquei aqui a notícia de que ele aceitou, olha só. Olha pra tu ver, após convite de Biden, Bolsonaro aceita participar de cúpula. Beleza, dia 27 de novembro, né? Beleza, vamos continuar aqui para você poder entender. Olha só, passou-se um tempo, né? 2 de dezembro, olha que coisa. O Putin convida Bolsonaro para visitar a Rússia e elogia a relação com o Brasil. Meu irmão, todo mundo sabe que o mundo vai passar por uma crise de fome. Todo mundo, historicamente, se você analisar a história do mundo, de tempos em tempos a humanidade passa fome. É incrível, cara. Eu não sei te explicar o porquê. Nós temos a história da fome que eu vou mostrar pra vocês. De tempos em tempos a humanidade passa fome. Todo mundo sabe disso. A China sabe, os Estados Unidos sabe, a Rússia sabe. Os caras não estão lá à toa. E aí, praticamente o seguinte, o que acaba acontecendo? O Putin, sabendo disso, ele já tá, né, também se movimentando ao Brasil. Então, assim, a Rússia e a China têm uma grande aliança. E essa aliança é formada para a queda dos Estados Unidos, ok? Então o que acontece? Quando você vê que os caras estão de olho no Brasil, não é só a Rússia, a China também está de olho no Brasil, ok? Então quando o Putin convida Bolsonaro para visitar a Rússia, é para falar também de comida, meu irmão. De novo, sobre comida. Não, eles estavam falando sobre o Starlink, né? Tudo é Starlink do Elon Musk, né? Ele convidou o Bolsonaro para ver o Starlink no céu. Tudo é Starlink, né? A mídia só sabe tudo que a mídia não consegue explicar que tá no céu, tipo um caralho de um OVNI, eles falam que é Starlink, né? Então, praticamente é o seguinte, o Putin convidou o Bolsonaro para a mesma proposta. Eu já trouxe a notícia aqui, o Brasil é o país que mais produz alimento no mundo. Você não pode considerar a China e a Ásia como a China e a Índia como os maiores produtores de alimento do mundo, porque tem 1 bilhão e 200 milhões de chineses e tem acho que 1 bilhão de indiano. Então assim, é uma população hiper grande, mas por mais que produza muito alimento, não dá conta de suprir o país. Agora no Brasil dá. No Brasil nós temos 220 milhões de pessoas e produzindo comida para rodo, meu irmão. A gente consegue alimentar metade do planeta. Pra tu ter ideia do nível de comida no Brasil. Tu pega o avião e você viaja, você só vê floresta, mato e fazenda. É praticamente isso. Tirando os grandes polos, é praticamente isso, meu irmão. E aí, o mundo tá se voltando pro Brasil, né? Isso é evidente. Então o que acaba acontecendo? Olha só, né? Praticamente, em questão de geopolítica, nós estamos vendo movimentação, não se engane, não é só a Rússia, a China também. Uma movimentação para, né, pegar os recursos do Brasil. Não só a Rússia e China, como também, né, os Estados Unidos. Então nós estamos numa sinuca de bico. O Brasil está no meio, existe uma guerra de cabos, de força, ok? E a Rússia e China puxam de um lado, os Estados Unidos, que é uma grande potência, puxa do outro. Então, basicamente, essa é a guerra de forças que está acontecendo. Todo mundo, né, é como se tivesse uma esposa, o Brasil é a esposa,
Rússia e China é o marido e Estados Unidos é o marido. Estão brigando pela esposa. Praticamente é isso, meu irmão. Só que, a partir do momento, escute você, que o Brasil tomar uma posição, já era. Se o Brasil aceitar os Estados Unidos, não, nós vamos produzir comida para vocês e vamos dar preferência para vocês, e a China começar a passar fome, e que já está passando, já trouxe aqui as notícias, a China está passando fome, tá? Se o Brasil começa a favorecer os Estados Unidos e não favorece a China, pode ter certeza, meu irmão, que olha bem como eu estou te falando, você verá essas frotas de navios de guerra entrando na fronteira do Brasil. Sem brincadeira. Nossa, esse cara especula demais, cara é louco. É louco. Aí quando a coisa acontece, os caras não acreditam. A gente fala, os caras acham que é exagero. Quando acontece, o cara tinha razão, claro. Aí, se o Brasil favorece a China e a Rússia, vamos favorecer a China e a Rússia e não favorece os Estados Unidos, vai acontecer o quê? Os navios de guerra, né, dos Estados Unidos vão se atracar no Brasil. Então, meu irmão, é uma sinuca de bico que você não pode escolher nenhum dos dois lados. Qualquer lado que você escolher, você toma ferro. Agora a pergunta é, será que o Brasil consegue alimentar Rússia? Porque a Rússia até que dá para alimentar, porque é poucos habitantes, né? Mas será que dá para alimentar a China ou os Estados Unidos? Será que dá para alimentar os dois ao mesmo tempo? Então, praticamente, é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando aí. Então, historicamente, o mundo vai passar fome. Todo mundo tá sabendo disso, tá? Não tem ninguém besta, olha só, pede a população para que estoque comida. Só que aí, meu irmão, eu acho que esses políticos, eles não perceberam uma coisa. Por exemplo, a China e a Rússia, provavelmente, eles não perceberam uma coisa. E que coisa que é essa que você está falando aí? Bolsonaro afirma que o Brasil vai sofrer desabastecimento de alimentos. Mas, irmão, é o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. Além da Rússia e da China passar fome, o Brasil vai passar também. Só que aí, para piorar a situação, o que vai acontecer? Os caras vão começar a exportar a nossa comida, porque é muito mais rentável. Você prefere vender um arroz a R$ 5 para um supermercado ou a vender a $5 para fora? Quando chegar o momento da crise, é para fora. Né? E ninguém é trouxa, então o Brasil vai faltar comida. Então o Brasil vai começar a exportar comida para fora e faltar comida para dentro. Tá? E aí, meu irmão, não tem o que se faça, não tem como brigar contra grandes potências, né? E olha só, isso não é fake, tá? O governo federal avalia a possibilidade de falta de abastecimento de alimentos. O que seria falta de abastecimento de alimentos? Pensa, reflita. O Brasil está com falta de produção de alimentos? O Brasil está com uma falta de produção de alimentos? Ele não está conseguindo produzir? Não. A falta do Brasil é de abastecimento de alimentos aonde? No supermercado. Por quê? Por quê? Aí nós vamos no porquê. Porque praticamente, né, a gente está percebendo que, né, o Brasil vai começar a exportar esses alimentos a rodo, de tal maneira que a própria população vai ter dificuldade para comprar. Essa é a verdade. Aí nós falamos aqui sobre a plantação de batata. Os caras acham que é zombação. Não. Esse gordinho é o gordinho das batatas. O gordinho da batata. Né? Ele fala sobre batata para poder fazer meme. Meu irmão, olha só. Há 100 anos atrás, a Rússia passou por um problema de fome. Cara, que foi pior que a G2. Olha só. A fome na Rússia, em 1921, também conhecido como esse nome estranho aqui, que eu não sei pronunciar em russo, começou no início da primavera daquele ano, né? E durou até 1922, exatamente 100 anos atrás. Olha para você ver o calendário, exatamente a cada 100 anos, tá? Foi uma grande fome que ocorreu na Rússia. A fome que matou um número estimado de 5 milhões de seres humanos, afetando principalmente a região aqui dessa parte aqui. A fome resultou do efeito conjugado da interrupção da produção agrícola, que começou durante a primeira, né, Parará-Pururu. Então, olha o que está acontecendo aqui. Continuou com os distúrbios da Rússia e da Guerra Civil, com a sua política de comunismo, tal, e pronto. Então, exatamente há 100 anos atrás, nós tivemos a Rússia passou por um problema de fome absurdo. Ok? E aí, meu irmão, o que está acontecendo? Novamente, o mundo inteiro vai passar por fome. E os caras sabem disso. Por que você acha que ele está lá convidando o Brasil? Reflita um pouco. Então, o Brasil na verdade, o Brasil é o maior produtor de alimento do mundo. Por quê? Porque a população brasileira é pequena e como existe uma grande produção de alimentos, acaba exportando para fora. Não é como a China e como a Ásia, como a Índia, né, que praticamente produz muito alimento, mas tem uma população tão grande que acaba faltando, né? Então tá todo mundo de olho no Brasil. O problema o Brasil é um país, estatisticamente falando, desarmado.
desarmamentista. Então, quando você olha para o Brasil, não tem bombas nucleares, não tem um grande exército, logo a gente fica à deriva de políticas econômicas mundiais, né? E aí, que maravilha que nós temos hoje, meu irmão. Eu não falo sobre política, mas se, né, qualquer presidente que entre no país, qualquer um, meu irmão, qualquer um que entre, escolher um lado para abastecer, é guerra. Então o cara tem que ser neutro. Agora, como que vai fazer essa jogada, eu não sei. Eu francamente, não, eu acho que não vai ter como, né? Mas tudo bem, né? Aí, nós estamos falando sobre a fome aqui, né? Então, assim, Brasil também, olha só, o presidente Jair Bolsonaro afirma que o país pode ficar sem insumos em 2022. Por quê? De novo, porque simplesmente vai passar para fora. Nós estamos avisando aqui. O próprio presidente avisou, né? Aí, nós estamos falando sobre geopolítica, né? Aí, vamos voltar aqui à revista The Economist, né? Olha só que coisa interessante. As ameaças à economia mundial, né? Queda da China. Pois é, meu irmão. O que a revista Economist está afirmando aqui? Está afirmando, né, que isso sim é uma especulação, que as alianças que vão ser formadas serão com os Estados Unidos. Beleza, meu irmão, faça aliança o que você quiser. Eu não acredito mais em homens. Mas basicamente é o seguinte, né? Me parece que a China vai sofrer muito em 2022. A questão é, nós estamos vendo uma eminência de guerra. Por exemplo, Taiwan, a China e Taiwan já estão trocando farpas. Os satélites que estão a 80 km no céu, conhecido como Flip Ring, Shock Ring, que estão no céu, praticamente a China está desativando os satélites dos Estados Unidos com alguma arma que nós não sabemos como. Então, assim, já tá rolando os conflitos silenciosamente, né? E aí, o que você imagina? Queda da China. Se a China cair, o mundo cai, tá? O PIB de Portugal, que é um país da Europa, é menor do que o lucro de uma empresa de construtora na China, chamada Evergrande. Lá tem mais 11, se não me falha a memória, 10 ou 11. Então, só para tu ter mais ou menos uma ideia, se a China cair, o mundo cai. Tudo é produzido na China, meu irmão. Tudo é produzido na China. E aí, nós temos o quê? Um novo amparo de Luque Pararapururu Downs, né? Então nós vamos ter aqui, né, praticamente toda... De novo, nós vamos ter de novo lockdowns, nós vamos ter de novo sanções econômicas, de novo, o mercado vai parar, de novo. 2021, um monte de gente quebrou. 2021 e 2022, o mercado parou, um monte de gente quebrou. Quando começou a engrenar em 2022, o que acabou de acontecer? 2022 não, 2021, né? Final de 2021, de novo, nova variante. Então, assim, o que vai acontecer? Praticamente, de novo, o mercado vai parar. A minha pergunta é, quem vai conseguir manter? Ninguém vai conseguir manter. Então, cada vez mais o mercado parado. Os empresários não vão conseguir ficar bancando as pessoas em casa. Eles têm que produzir para poder pagar o salário. Logo, tudo vai quebrar de vez. Logo o mundo vai estar de joelhos, meu irmão. Pode ter certeza. Isso é até bíblico, tá? Então nós vamos ver queda da China, a nova variante. E olha só, uma guerra econômica, tá? As ameaças da economia mundial. É uma guerra. Por quê? Porque simplesmente o mundo vai parar, a inflação vai estourar. A preocupação principal numa guerra é comida, porque o ser humano, se ele ficar sem comida, ele morre, não importa que ele tenha bomba nuclear. E vai dar uma confusão do cacete, né? É o que nós estamos avisando aqui. E agora é a estrutura do Bolsonaro aqui, pra gente poder saber os próximos passos. Né? E aí, meu irmão, olha só, quando o presidente avisa que vai faltar alimento, né? Pois é, basicamente é o seguinte, ó. O presidente diz que haverá crise de fertilizantes. Claro, tem um monte de produtor aqui, um monte de produtor agrícola que exporta para fora do Brasil, que é inscrito desse canal, um monte. E todos eles comentam aqui nos comentários, pelo menos nos últimos vídeos que eu falei, esse vídeo aqui principalmente, ó, que eu falei, não, esse não, o que eu falei sobre vai faltar comida no Brasil, eles mesmos falaram que tá faltando fertilizante, a coisa tá difícil de plantar, meu irmão. E aí, eles mesmos estão falando. Então, assim, muito em breve o Brasil vai faltar comida também, é o que nós estamos falando. Aí, é o que eu falei, a diferença desse canal aqui é que a gente, né, mostra a solução, mata a cobra e mostra o pau, né? Então, olha só que coisa interessante. Se você digitar lá no Wikipedia ou no Google, história da batata, o que vai acontecer? Você vai entender de onde que ela veio e tal. Que enrolação, encheção de linguiça, né? Beleza. Aí, olha que coisa interessante. História da batata, né? Ela está presente em várias guerras, olha só. Ela está presente na Guerra dos 7 Anos, ok? A batata, só para você ver, ela tem um enorme valor nutricional. Esteve presente na Guerra dos 7 Anos. Na França e na Alemanha, funcionários do governo e proprietários de terras nobres
promoveram a rápida conversão de polos em plantações de batata. Ou seja, começou a dar guerra, todo mundo planta batata, porque é o futuro, meu irmão. E aí, não é o trigo, tá? Não é igual aquele filme Interestelar que os caras plantam trigo. Meu irmão, entrou em guerra, é batata, não é trigo não, tá? Só pra te avisar. Novamente, outras guerras. Olha só pra você ver aqui, ó. A sucessão da Bavária também, né? Como Guerra da Batata. Então, assim, a batata, eu tô falando, os caras, não, esse gordito aí é aqui, ó. Ó, na Segunda Guerra Mundial, a área de produção de batata inglesa, né, também chegou a, quantos aqui? 400 mil hectares, né? Com consumo anual de 102 quilos. Então, assim, pra você ver, plantação de batata na guerra, né? Então, assim, as batatas eram mais popularmente em tempos de guerra, pois podiam ser armazenadas no solo. Né? Então, assim, se tiver nevando, você consegue produzir batata. Se tiver um sol infernal, você consegue produzir batata. Ela não precisa, ela não demanda muito do solo. Então é evidente que a galera produz a rodo, tá? E no Canadá também, no período também aconteceu. Então, meu irmão, a batata, para quem não entendeu a proposta ainda, ela é o alimento coringa na sobrevivência da espécie. Ela é um super alimento com enorme valor nutricional. Teve casos de pessoas que ficaram 20 anos, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobrevivendo, né, na floresta comendo batata. Batata, meu irmão. Então, assim, é o alimento que dá para comer, entendeu? Então, assim, se faltar carne, tem o oroponobres, tal, não sei o quê. Tem umas coisas que dá pra você produzir. Mas, número um é a batata. Então, assim, qual que é o conselho que eu dou pra cada um de vocês aqui, tá? Basicamente é o seguinte, o campo eletromagnético, né, ele está enfraquecendo. Adianta você pegar um campo imenso e você começar a produzir trigo? Pô, você pode produzir, mas em pouco tempo você não vai conseguir produzir mais. Você vai precisar de fertilizantes. Você vai precisar fazer alguma coisa para o solo vingar. Eu tenho fazenda. Não é qualquer coisa que você planta. Por exemplo, se você plantar em agrofloresta, aquela história de reflorestar uma área e você plantar entre uma árvore e outra, beleza. Não precisa de fertilizante, não precisa de nada. A própria floresta mantém o alimento. Eu já cantei essa pedra aqui há muito tempo. O problema é que a floresta demora para crescer. A floresta demora para crescer. Então o que o pessoal faz? O pessoal planta em campo aberto. E para plantar em campo aberto, com esse sol de rachar, tá difícil. Eu sei, meu irmão, eu sei porque eu falo para você que é difícil de plantar. E muitas vezes tem que usar tanto produto químico que você fica até com nojo de comer o que você planta. Sem brincadeira. Então, assim, é complicado. É muito complicado. E aí, qual que é a ideia que eu preciso falar para você? Nós vamos enfrentar um grande problema no mundo aí, tá? Então, só essa pequena aliança entre Brasil e Rússia e China, ou simplesmente essa pequena aliança aqui, ó, ou entre os Estados Unidos, meu irmão, já vai gerar um certo conflito, tá? Então, assim, analisando a revista The Economist, a gente vê aqui um quê? Um pentagrama, uma estrela invertida, queda da China, e a China caindo, o mundo cai. Aí realmente eclode o maior. Inclusive, eu vou colocar aqui a maior crise está por vir. Olha só, eu já cantei essa pedra aqui muito, ó. Maior crise da história do mundo está chegando, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre. Então, assim, a maior crise está chegando, a maior bolha da história mundial está cada vez maior, afirma o escritor Robert Kiyosaki, né, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Meu irmão, a maior crise do mundo está chegando. Todo mundo está avisando, vai vir uma crise. Se prepare, comece a plantar. Ah, eu não tenho terra, eu moro em apartamento. Meu irmão, sabe aquela sacola do supermercado EPA, supermercado Americanas, Walmart, ou simplesmente tem até o BH, sabe aquelas sacolinhas vagabundas que você compra, a sua compra fica na sua casa, tem até um puxa-saco de compra. Se você não tiver condições financeiras de usar um vaso para plantar, você pode plantar batata em tubo PVC e você pode plantar batata também nessa sacolinha plástica. Eu até comentei isso aqui, né? Olha só para você ter mais ou menos uma ideia aqui, né? Se você entra aqui no YouTube, você vê inúmeros vídeos ensinando a plantar batata. Inúmeros vídeos. Tem uma porrada de vídeo aqui ensinando a plantar batata, tá? Então, assim, inclusive, ó, tem esse gordinho barbudo aqui. Inclusive, o apelido dele é Batata também, né? Então, ele planta batata, o apelido dele é Batata, tá? E é um cara, é um tiozão de sobrevivência, né? Red Pill tá liricado, né? Então, só vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui. O cara ensinando a plantar. Meu irmão, o cara usando coisa reciclável. O cara pega uma vasilha aqui, ó, joga a terra e planta batata. Não tem mistério.
Não tem mistério. Então, praticamente, o que eu estou dizendo para você é que assim, não tem mistério para plantar. Inclusive, olha só, esse aqui, por acaso, ó, é o outro cara aí, Red Pill, não sei o quê. Olha só como é que o cara tá plantando. Ele tá plantando numa tela, olha só, ele pega uma tela lá no depósito de construção, pega uma lona, né? Arruma mais ou menos de um jeito certinho e começa a plantar batata. Irmão, dá pra plantar em tudo quanto é jeito, tá? Então, historicamente falando, é o alimento mais cultivado em guerra, tá? E aí, essa é a questão, né? Se começar a faltar alimento, como... Meu irmão, escuta bem, os caras não são besta. Pro Bolsonaro, olha só, o governo federal e o Bolsonaro avisar que vai faltar comida em 2022 é que eles já têm informação privilegiada há muito tempo. Pro governo falar assim, vai faltar alimento em 2022, o Bolsonaro falar assim, vai faltar alimento em 2022, dois grandes renomes falando, o governo e o presidente falando que vai faltar alimento em 2022, se eles estão cantando essa pedra, meu irmão, pode ter certeza que não é à toa. Porque provavelmente, com as mudanças climáticas, dificulta o plantio. Logo, vai produzir menos. E numa sanção, numa iminência de guerra, o Brasil vai querer agradar os dois lados. Agrada Estados Unidos e agrada a Rússia e China. Para quê? Para não sofrer retaliações por dentro, né? Sanções militares, sanções econômicas. E aí, praticamente, o que acontece com o povo brasileiro é o que acontece sempre, meu irmão. Né? Se tudo der certo, você se ferra do mesmo jeito. Então, praticamente, o povo brasileiro é o último a ser lembrado. E aí, para avisar você aqui, estou te dizendo, comece a estudar sobre a batata. Porque quando começar a faltar comida, é a batata. A batata, meu irmão, dá pra você pegar um tubo PVC e plantar em várias camadas. A batata, só pra mais ou menos pra você ter uma ideia, tá? Se você plantar um quarto de 9 por 9 e pegar um quarto, pegar um saco, você começar a plantar, você já não passa mais fome. A batata é um alimento super fácil de plantar e que rende muito. Você compra uma batata simples para plantar, 60 dias, meu irmão. Assim, a primeira produção da batata, devido aos agrotóxicos, ela vai demorar para nascer. As próximas remessas são mais rápidas, mas é a cada 60 dias. Então você tem uma grande produção de alimento. É a dica que eu estou dando aqui para vocês, tá? Espero que você compreenda. Então, campo magnético da Terra enfraquecendo. Já falamos essa história aqui, ok? Deixa eu pegar aqui. Já falamos sobre essa história aqui, né? Está afetando mais o Brasil. Nós falamos que a maior crise do mundo está chegando. Já estamos avisando. Olha o tanto de sinais. Nós temos aqui, praticamente, os Estados Unidos de olho no Brasil, a Rússia, e não se engane, a China também, de olho no Brasil, porque o Brasil é o maior produtor de alimento do mundo, ok? E, historicamente, a gente já teve histórias de fome, ok? E aí, para começar a história, The Economist, já avisando que vai dar merda. Inclusive, se você analisar quantas fitas que tem aqui, vamos falar sobre numerologia cabalística, que olha só, não gosto de religião, não gosto de seita, mas vamos analisar por o lado lá de Salomão, só para tu ter ideia. Nós temos uma faixa, duas faixas, 3 faixas, 4 faixas, 5 faixas, 6 faixas. Então nós temos o número 6. Tem uma estrela invertida e o número 6 aqui, perfeito? Ok, na Cabala, qual que é a formação do número 6? É 2 mais 2 mais 2, ou 3 mais 3, mas é 2 mais 2 mais 2 é igual a 6, não é verdade? O número 0, você não soma ele. Então o que acontece? 2022, na numerologia cabalística, é o quê? 2, 2 e 2. 2022. 2, 2 e 2, porque o 0 não conta. E o número 6 é o quê? 2, 2 e 2. Ou seja, a revista The Economist, que é o que, ó, o mundo vai sofrer essa sanção na mão do capeta, tá falando o seguinte, na minha visão, a interpretação, que a China vai cair em 2022. Em 2022 o mundo vai passar fome. Aí, para confirmar isso aqui, nós temos o quê? China falando para estocar alimento, interesse entre os Estados Unidos, Rússia e China, né? E o presidente falando que vai faltar alimento. Então, assim, me parece que The Economist mais uma vez acertou. Só para você ter mais ou menos uma ideia, as ameaças à economia mundial. Então, assim, é o que eu tô avisando, né? Tô cantando essa pedra. Eu, se eu fosse você, eu estudava como plantar batata. Eu estudava muito, assim, eu tentaria, de alguma maneira, me movimentar. Seja no empreendedorismo, de alguma maneira, me movimentar para estruturar alguma coisa fora das grandes capitais. Agora, imagina uma grande capital. Por exemplo, assim, só para você ter mais ou menos uma ideia, tá? Olha só. Só para você ter mais ou menos uma ideia. São Paulo, né?
qual que é a população de São Paulo? Aqui, ó? Quantos habitantes que tem em São Paulo? É a oitava a cidade mais populosa do mundo, né? Então, qual que é a população de São Paulo? Você vê aqui, né? Segundo alguns dados, né? Aí vamos pegar o seguinte, isso no estado, né? Agora vamos pegar aqui, por exemplo, só para você ter mais ou menos uma ideia, né? Sobre a região. Vamos colocar, por exemplo, a questão aqui. Vamos botar Belo Horizonte, só para você mais ou menos ter uma ideia. Isso aqui eu conheço bem, tá? Olha só. Vou te fazer uma pergunta. Você que é Belo Horizontino, ok? 2,7 milhões de pessoas na região da Grande BH, mais ou menos aqui. Meu irmão, você acha mesmo que o governo vai dar conta numa crise econômica mundial que está por vir, uma crise econômica mundial que está por vir, mudanças climáticas, iminência de guerra, esses UFOs estão aparecendo para tudo quanto é quanto. Você acha mesmo, uma pergunta para você aqui, uma pergunta para você acha mesmo, tá? Que só na região de Belo Horizonte, nós não estamos falando do estado, só na região de Belo Horizonte, 2,7 milhões de brasileiros. Milhões. Como é que você vai alimentar 2,7 milhões de boca? Se simplesmente nós temos um conflito mundial acontecendo e uma série de coisas acontecendo. Por isso que eu digo, a elite mundial ela quer reduzir a população. Tudo que você está vendo hoje, esse grande teatro que nós estamos vendo hoje, esse grande plano, parará poruru deminha, esse grande teatro é para reduzir a população. Não vai ter como alimentar todo mundo. Não vai ter como. E aí, meu irmão, é basicamente o seguinte, a única solução para o mundo continuar indo para frente, sobrevivendo, é com poucas pessoas. Aí a gente fala, o povo não entende. A gente está avisando. E para piorar a situação, nós temos a inteligência artificial, a robótica que vai tirar o emprego das pessoas. Aí, praticamente, não consegue produzir alimento e os caras não conseguem nem comprar o alimento que sabe, vai gerar um grande conflito. Meu irmão, escute bem, a maior crise, ela está por vir. Acorda, meu, eu tô chacoalhando você. Muda, acorda, você não tá... A sua geração vai enfrentar o maior problema da humanidade. Acorda. Eu espero que esse vídeo possa ter trazido algum conhecimento para você. A parte 2 sobre demônios, sobre inteligência artificial e a entrevista secreta do Elon Musk, eu vou trazendo no Brasil Residência Cristã. Alguns vídeos secretos, inclusive uma nave, olha só, foi filmado no Brasil. Foi filmado no Brasil, tá? Só para ter mais ou menos uma ideia. Naves em muitas regiões, deu notícia assim, ó, um monte de luzes estranhas no céu. Eu estava comentando aqui e aconteceu. Lá no Brasil Residência a parte 2. E a maior nave UFO apareceu. Lá no Brasil Residência Cristã. Então a parte 2, quando estiver disponível, vai estar fixada aqui nos comentários. Recomendo que você escute por lá também, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Fique na paz.